sempre avisando, tá? Bom, então, vocês têm que anotar a presença, mais tarde eu abro e vocês façam a presença, porque deu algum problema. O Moodle mudou do ano passado para esse, o pessoal do CETIC está fazendo alguns upgrades, mas algumas coisas não estão funcionando. Então, por exemplo, no caso, o quiz de ontem, né, não funcionou. E no caso, a aula, eu acabei, de alguma maneira, deletando antes de gravar ela. Aí eu tive que regravar, mas tudo bem. Bom, mas de qualquer forma, as aulas que estão lá são uma aula que eu falo sobre o GeoGebra, né? O GeoGebra é um software maravilhoso, né? Ele é um software que você pode baixar no celular de vocês, ou pode usar uma página no computador, né? Ou pode instalar no computador. Ele é um software que permite que vocês possam resolver qualquer conta, tanto de boa tarde, Gabriela. Qualquer conta de cálculo integral, álgebra, qualquer coisa de física que vocês quiserem, vocês vão poder usar esse software para fazer essas contas, né? Física, inclusive, né? Então, ele é um software visual. Eu acho que ele aumenta muito a nossa capacidade de visualizar as coisas. Então, a segunda aula que eu coloquei lá foi sobre a questão do círculo trigonométrico unitário, né? Então, lá teve alguns probleminhas, né? E um deles foi que eu disse que o valor de um radiano era 52,7. Eu troquei, é 57,2, tá? 57,2 graus cada radiano, né? Então, um radiano é o correspondente, né, ao ângulo. Oi? Nossa, tem gente... Deixa eu colocar lá na Moodle, que tem gente perguntando coisas aqui. Só um instantinho. Eu acho que o pessoal tá vendo a sala errada, por isso que a gente não tem todo mundo aqui. Talvez tenha duas salas lá no Moodle, né? Então, eu vou passar aqui a sala correta. Então, não. Acho que alguém foi na aula errada e está digitando no lugar errado. Mas, tudo bem. É bom que todo mundo se encontra. Aqui tem um vídeo que tem abrir um vídeo que funciona. Tentei assistir e não deu certo. Poxa, no Moodle. Deixa eu ver. Bom, vamos ver. Se tiver algum problema, a gente vai resolver. A princípio, tá? Ok. Então, GeoGebra, círculo trigonométrico unitário, né? O SOC à toa, não sei se vocês entenderam tudo aquilo lá, mas é um vídeo bastante útil, né? Eu gosto sempre de falar isso para os alunos, porque não é fácil lembrar essas histórias de trigonometria. Trigonometria é fundamental, né? Então, seno, cosseno. Oi. Não agora, Ellen. Não vou abrir a presença agora, vou abrir mais tarde, tá? Porque o sistema não está funcionando bem, então eu normalmente, o sistema ele deveria computar se vocês ficaram 50% da aula, e aí, tudo bem, aí mais tarde eu vou, antes um pouquinho de abrir, vocês me avisam e a gente vai começar. Bom, então, e além disso, a gente viu a aula sobre erros em física
algarismos significativos e notação científica, né? Então, como que se dá isso? Isso faz parte da disciplina, né? Gostando ou não, faz parte dessa ementa, desse programa, mas, de qualquer forma, assim, é muito útil, né? Então, quando a gente escreve a notação científica, a gente está colocando lá muita informação, né? Então, lá está implicitamente qual o erro, está implicitamente o número de algarismos significativos, todos, né? E a ordem de grandeza, tá? Bom, se tiver alguma dúvida, né, pode pegar, pode falar. Então, Professor, oi, fala, Thaís. uma dúvida. No seu do círculo, tem um local ali que você fala do radiano, né? Da entidade Eu já falei, Thaís, obrigado, tá? Eu já falei que eu falei errado. Eu falei 52,7, é 57,2, tá? É isso? É isso. Tá certo. Então, acontece, quantas tentativas no quiz? São 3, tá? 3 tentativas, ele pega a maior, tá? Seria bom, é bom vocês assistirem primeiro a aula, para depois fazer o quiz. Ok. Não tem tempo, tá? Então, para essa semana, a gente tem que assistir esses vídeos e responder o quiz, né? Exatamente. Vocês têm até o dia 22 para fazer isso, tá? Até a próxima aula. Então, se tiver algum problema, caiu o computador. Porque é o seguinte, cada vez que vocês abrem o Moodle, quando estão resolvendo o quiz, se cair o computador, ele vai computar como se vocês tivessem feito uma tentativa, né? Então, por isso, sempre é bom você procurar um local a internet esteja boa, o sinal esteja de boa qualidade. A segunda questão também a questão bom, existe a possibilidade, o Moodle, ele às vezes ele deixa uma tentativa que você está fazendo, ele fica pelo meio. Aí, se vocês tiverem esse tipo de problema, não vai aparecer a nota de vocês, né? Daí ele vai ficar lá entendendo que vocês ainda estão preenchendo a atividade. Então, se acontecer isso, me chama em particular, eu vou lá no Moodle e deleto aquela tentativa, vocês podem preencher, tá? Tá ok? Bom, então, hoje nós vamos falar, Henrique está digitando, então, vamos falar sobre grandezas físicas e vetoriais. E também vamos pegar a parte de vetores, né? Vamos começar a parte do capítulo 1. Nós vamos tocar bem rápido. Aula. Você acha de liberar a entrada de alguns colegas de aula? Por que eu faria isso? Todo mundo está podendo entrar? Tem perguntas aqui no eu estou respondendo. Bom, na verdade, então, vamos começar a aula de hoje, então, falando, depois a gente vê esses programinhas. Nós. A Flora falou que está pedindo para o senhor liberar. Eu não sei nada disso, tá? Tá ok, Henrique. Então, eu acho que ela está indo para a chefe do departamento e a chefe do departamento está fazendo isso. Não tem como nós fomos informados que a chefe do departamento ela vai usar lá uns critérios, né? Então, isso não chegou para mim ainda. Essa informação que tem alguns alunos querendo fazer comigo. Mas quando chegar, eu libero. Ok. Então, eu gosto de salas, não tem problema por mim, não tem problema. Mas pela chefe de departamento, eu acho que tem. Então, a aula de hoje é sobre grandezas físicas e vetoriais. Então, por que essa história, né? Por que a gente fala sempre, e agora mais do que em outras épocas, é importante a gente... O que é ciência, né? Por que a gente está fazendo isso? Por que vocês estão assistindo essa aula, né?
Então, a ciência é uma atividade, uma maneira, um jeito de pensar no qual a gente é, tem sido, é, tem sido exitosa, né? A ciência, o pensamento científico, ele foi desenvolvido ainda na, na Arábia, na época que eles chamam a Era de Ouro do islamismo, né? Entre 720 e 1050, com a queda de Bagdá, né? Nessa época, o local mais desenvolvido do mundo era o Oriente Médio, né? E lá floresceram essas ideias, né? De testar por si mesmo, né? E não acreditar na palavra de um mestre, né? Então, isso se desenvolveu e essa palavra aqui que vocês estão vendo, nullius in verba, nas palavras de ninguém, literalmente, em latim significa, é o lema, né, que está escrito lá na Sociedade, Royal Society, né, que foi a primeira sociedade científica criada em 1670, e essa, não, 1740, e essa sociedade, né, foi presidida primeiro pelo Hooke, né, aquele da cortiça, também da força, e depois pelo Isaac Newton, né? Então, o que significa isso, né, nas palavras de ninguém, né? Que a gente não tem que acreditar na palavra de alguém, que a gente tem que experienciar pela gente mesmo. A gente tem que questionar a autoridade, né? A gente tem que fazer medidas, né? E isso é ciência. Ciência, teoricamente, você não deveria acreditar no professor que está fazendo aqui. E você fazer em todo esse processo de desenvolvimento, chegar às mesmas conclusões que eu chego através dos experimentos, né? Então, só que assim, desde o surgimento da ciência, né, enquanto campo de área de pensamento que difere muito da religião, que difere muito da filosofia, onde a autoridade, né, o que o mestre fala é importante, na ciência não. A gente tem que basear nas nossas evidências, nas nossas medidas, nos nossos sentidos, tá? E aí é o seguinte, só que para a gente fazer ciência e para a gente chegar nos mesmos resultados, é importante que a gente siga um protocolo, né? E esse protocolo, né, tem a ver com como a gente faz as medidas e quais os erros inerentes a essas medidas, né? Isso é um método científico. Também tem coisas ali de organizar, testar, organizar os experimentos, né? Fazer questionamentos sobre eles, tentar organizá-los de uma maneira lógica e tal. E também a questão da matemática, né? Que a natureza ela se funda, se baseia na matemática. Então, a matemática, às vezes, é uma maneira da gente inferir coisas que o nosso pensamento e que os experimentos nem mostram para a gente. Então, esse modo de fazer é a ciência, né? Então, ela tem sido muito atacada, né? Agora, nós estamos aí com um monte de grupos de terraplanistas, né? Pessoas que acreditam que a Terra é plana, e alguns é por mera vontade de chamar a atenção, mas outros são convictos de que é uma teoria de conspiração e tal, que os professores e tal... Opa, eu caí de alguma maneira? Não. Bom, tá aqui, tá mostrando alguma coisa. Então, que algum senhor, que algum poderoso está manipulando eles, né? E também a questão dos antivacinas, né? Vocês devem ter visto, né? E a rapidez com que está vindo a vacinação. Semana que vem vai entrar já com 50 anos, provavelmente até o final de junho, a gente já chega nos 45 em Florianópolis e em outros locais do Brasil. Mas isso está se dando, essa velocidade da vacinação, está se dando
por conta também das pessoas que não estão indo se vacinar. Então, em torno de 30% da população, e eu estou falando gente realmente que não deveriam pensar assim, porque são pessoas que estão... Flora está pedindo para... Não, eu não posso fazer isso, Luiz. Bom, deixa eu ver se é a mesma coisa. Opa, eu estou vendo aqui embaixo agora. Tá, eu estava vendo uma coisa aqui. Então, essa história de antivacina, né, é algo completamente louco, né? Essa história da Terra plana. Então, assim, se a gente vai... Hoje a gente sabe coisas, muita informação sobre o que o homem, né, pensava há 3.000 anos atrás, não, há 3.000 anos antes de Cristo, lá no Oriente Médio, né, onde fica o Iraque hoje, em Ur, né, nessa cidade onde é que, inclusive, nasceu Abraão, né, que foi a primeira cidade do mundo, ela e Uruk se disputam, né? As pessoas já sabiam que a Terra era redonda, já tinham conhecimento completo. Eu acho que 10.000 anos atrás, né, no Göbekli Tepe, né, que é o primeiro templo, né, que ele estava 10.000 anos antes de Cristo, já estava lá, as pessoas já sabiam que a Terra era redonda, porque haviam evidências muito fortes dessa esfericidade da Terra, né? Mas, enfim, né, a gente está vendo sempre a questão dessa volta a atacar a ciência, né? A gente teve no Brasil uma coisa horrível que foi a revolta da vacina em 1905, 1911, né? Quando as pessoas usaram politicamente, né, a vacina e o desconforto que tinham as pessoas para fazer baderna, etc, etc. E a gente vê essa mesma coisa agora, parece que a gente não aprendeu nada. 110 anos, né? Todos vocês, todos nós aqui, estamos vivos só por uma coisa, porque nós fomos vacinados, tá? Senão nós estaríamos completamente deformados. Não, vacinação está lenta demais, com certeza. Está muito lento, né? Nós já deveríamos estar todos vacinados, né? Se a gente tivesse... Porque o Brasil é diferenciado. O Brasil tem o SUS, o Brasil tem o Butantan. E nos Estados Unidos não tem Butantan, não tem a Fundação Adolfo Lutz. Por que ele não tem? Porque ele nunca precisou. O Brasil só se tornou possível graças aos médicos, né? O Oswaldo Cruz, né? Todo esse pessoal, né? Vital Brasil, todos esses caras, se não fossem esses caras, o Brasil hoje seria um país completamente doente. Talvez a gente não... Todos nós aqui, com certeza, não estaríamos aqui. Então, nós só estamos aqui por causa da vacinação, da vacina. Então, um cara desses vai lá e inventa coisas absurdas. Então, por isso que eu sempre coloco, né, que vocês busquem as fontes primárias, vão lá, entendam como é que é feita uma vacina, entendo como é testada uma vacina e por que ela tem que ser feita com duplo cego, né, randômico com duplo cego. Para que a gente... porque, assim, sempre que a gente acredita, a ciência não é baseada em crença. A ciência não é opinião. A ciência, ela não precisa que você acredite. A religião precisa. Eu respeito todas as religiões e tal, acho bonito, inclusive, né? Mas eu não posso deixar de pegar um momento desse, de iniciar uma aula, né? E não falar sobre essa questão absurda que a gente está vendo, né? Esses ataques horríveis à ciência e mostrar para vocês o quanto que isso é importante, né? A gente entender como que funciona o método científico. O método científico, né, ele difere de outras áreas do conhecimento, principalmente porque é possível, se você faz uma questão científica, né, ela, para ser científica, ela tem que ser falseável, ou seja, eu tenho que fazer um experimento e provar de que isso que eu estou dizendo não é verdade. Então, quando você faz uma afirmação, por exemplo, uma afirmação baseada em astrologia, né?
Não tem jeito, porque por mais que você diga alguma coisa que o cara morreu e não era para o cara morrer, a gente vai sempre encontrar lá no corpo da astrologia, não é porque é o... Enfim, uma explicação lógica para por que tudo aconteceu. Isso não é ciência. Então, ciência é assim, você lança, tá? Você lança um argumento e esse argumento tem que ser falseável. Então, você lança o argumento, vacina não funciona. Vacina funciona. Você arma um experimento, né, que você não tem controle sobre ele. Tem que acreditar no... Você tem que ter, no caso das vacinas, você tem que ter um cara lá que vai receber os dados, só ele vai ser, e você não tem acesso a ele. Ele é bem pago, para não deixar ninguém saber os dados. Ele é o senhor dos dados lá, né? E ele sabe quem foi e quem não foi. As outras pessoas não sabem. Quem aplicou, quem foi vacinado, ninguém sabe quem foi vacinado e quem não foi vacinado. É completamente transparente, tem que ser assim. E aí você tem que testar estatisticamente isso, né? Para que a gente tenha, algo que leve a gente adiante. Então, a ciência criou muitas comodidades, né? Eu gosto de dizer o seguinte, as duas coisas mais importantes que tiveram a humanidade em termos de um aumento populacional, a primeira foi a batatinha, né? A batatinha, quando ela chegou na Europa, né? Ela pegou aquele povo lá que tinha problemas de cereais, etc, etc, e principalmente quando ela chegou na China e na Índia, né? Então foi uma invenção da América do Sul. Ela trouxe a população mundial, que estava estacionada em torno de 200 milhões de habitantes, desde o tempo de Roma, né? até 1600, né? Quando ela chegou, daí ela cresceu até 1800. Em 1800, 800 milhões de pessoas. E aí, depois disso, né, ela estacionou porque tinha muita guerra, tinha muita doença, porque tendo pessoas, quanto mais pessoas tem, maior a probabilidade de alguém ter contato com o vírus. Na verdade, assim, a natureza, né, o princípio básico da natureza, ela não suporta abundância. Né? Então, tu vê no oceano aquele boom de alga, né, e elas se criam. Uma semana depois vem um vírus lá e mata tudo. Né? Porque é assim que ela funciona. Ela não suporta. Sempre que você tem, e as plantas, etc., tudo isso. Então, nós só existimos, esses 8 bilhões de pessoas, incluindo nós, só estamos aqui por causa da ciência. Então, em 1800, tá? 1820, uma pessoa média, a expectativa dele era de viver 32 anos. No Brasil, era 28 anos. Então, vocês seriam velhinhos. Imagina, vamos transportar 200 anos atrás, vocês já seriam pessoas idosas. Tá? Não que fossem pessoas idosas. Algumas pessoas chegariam a 70 anos, como a gente sabe, mas seriam... A maioria morria ali no primeiro ano de vida. Eram tantas as mortes que sequer era batizada. A Igreja Católica só permitia, e outras igrejas, né, só permitia o batismo a partir do segundo ano, porque morria um monte, né, das crianças. Então, aí trouxemos a vacina, a ciência, né, depois a questão também do Pasteur, de toda essa história, né, de toda essa história de saneamento, né, que a gente teve, e a evolução, a compreensão do vírus e tal, e as vacinações, e a gente está aí vivendo uma situação. Então, se você pegar a pessoa mais rica, que tinha mais pujança do século XIX, era a Rainha Vitória, tanto que a gente diz que era, né, ela era né, bom, na verdade, qualquer mulher de classe média tem mais vestidos, tem mais sapatos, tem mais conforto, tá? Do que aquela mulher. Né? E nós estamos falando não de 200 anos, nós estamos falando de 120 anos atrás. Né? Dor de dente era uma coisa terrível. Né? Eu peguei a época da dor de dente, então vocês não tiveram dor de dente, provavelmente. A maioria de vocês não tiveram dor de dente, não tiveram cáries.
né? Então, eu peguei esse intervalo até a floração da água, né? E aí, os meus filhos, por exemplo, os dois, não tiveram uma cárie, não tiveram uma gripe, não tiveram quase nem resfriado eles tiveram. Então, o que é isso? Isso é vacina, isso é cuidado, isso é condições sanitárias. Então, não tem como não ficar indignado, e eu coloco aí todos esses comentários que foram feitos aí, né? A batata inglesa como se não fosse andina. Claro, isso é horrível, né, Ian? Ian, a batata inglesa, né? Ela é uma maravilha. Eu vi um filme do Peru que falava sobre ela, realmente muito legal, muito legal. Nós, inclusive, no sul do Brasil, temos umas 2 ou 3 espécies de batata aqui, e eu já encontrei uma dessas espécies lá no interior de Vidal Ramos, né? E não sabia, depois eu sei. Elas são bem pequenininhas, elas não são comerciais, mas existem. Existem mais de 200 tipos de batata. Muito legal. Bom, então vamos lá agora falar sobre física, né? Então nós temos 2 tipos de grandezas. As grandezas que são grandezas físicas, né? Nós temos grandezas físicas fundamentais. Então, o sistema internacional, até a Revolução Francesa, cada rei ele era um modelo para fazer as medidas. Então, era o pé do rei, era a braça do rei, era o tamanho do rei, tudo era usado, né? O peso do rei, que era usado como padrão de medidas. Então, cada vez que um rei, um monarca, morria, você tinha que mudar o padrão daquele local. Os romanos tentaram padronizar alguma coisa, mas depois disso era uma bagunça enorme. Então, você nunca sabia o que você comprava. Então, depois de muitos anos, né, a Revolução Francesa ela não queria ter nada a ver com o real. E aí ela criou um sistema de unidade, né, onde o metro, né, vocês estão vendo aqui o globo, né? Então eles pegavam, mediram a Terra do polo até o Equador e dividiram por 10.000. Isso ficou 1 metro, né? Aí o que eles pegaram? Pegaram isso aí e esse metro, né, daria 1.000 quilos, né? E dividiram em 1.000, deu o quilo. Aí o quilo eles foram lá em platina, né? E colocaram dentro de uma redoma de vidro, né? Onde que elas estão lá um padrão de medida. Isso não é usado. E o tempo, né? São as 3 unidades fundamentais. As outras são todo unidades derivadas. Tem umas unidades acessórias que a gente utiliza, mas o que a gente vai usar aqui são essas 3 medidas. Então, o quilograma, o metro e o segundo. Então, uma curiosidade, o quilograma, tá? O quilograma é o único que pode ver que é quilo, porque a gente fala de quilômetro, né? E outras unidades, né? Mas o quilograma, ele está ali o quilo nisso. E isso foi um problema, porque lá na Assembleia que decidiu os pesos e medidas quando da Revolução Francesa, eles não conseguiam achar uma outra grandeza que não fosse que concordasse com ninguém. E lá eles usavam o grama. O grama era uma unidade francesa na época. Então, para diferenciar daquela francesa, daquela unidade real, eles chamaram de quilograma. É esse o nome, porque tem o quilo ali nos outros. E o resto é a mesma. Então, essas equações, né, a gente sempre, quando faz uma conta, a gente tem que seguir esses padrões de medida, né? Sempre colocar lá a unidade, metro, segundo, quilograma, a unidade que tem, senão a gente não sabe do que está falando, tá? Então, a gente faz essas unidades, né? Elas são subdivididas, né, em várias subunidades e em vários múltiplos, né? Para a gente conseguir tanto descrever, por exemplo, o universo inteiro, né? Até o átomo e até abaixo disso, né? Todos essas escalas, né, cabem
nessas medidas. Então, para facilitar isso, a gente utiliza a notação científica. E a notação científica, ela sempre vai ter um número como 1, né? Alguma coisa vírgula, alguma coisa depois disso, por exemplo, 2, né? Aí, vezes o 10 elevado a algo, por exemplo, 2, né? E aqui vai ter a unidade, por exemplo, se fosse metro, né? Metro. Então, essa é uma maneira da gente escrever. Esse último número aqui, como vocês viram lá na aula, ele é um número duvidoso, é sempre um algoritmo duvidoso. E o número de casas que eu vou ter é um número de algoritmos significativos. Esse número que está aqui no 10 é a ordem de grandeza. Então, a gente pode falar aqui da ordem de grandeza do universo. 10 a 26, né? Então, é 26. É a ordem de grandeza do sistema solar. 10 a 11. Ordem de grandeza da Terra, 10 a 7. Ordem de grandeza do humano, 10 a 0. Né? O diâmetro de um glóbulo vermelho, 10 a menos 5. Então, menos 5, né? Ordem de grandeza. O raio do átomo, 10 a menos 10, que é o nano, né? E o raio de um núcleo, né? 10 a menos 14. E vai indo assim, a gente vai até o comprimento de Planck, que tem lá 10 a menos 48. Né? São muito pequenas e a gente consegue lidar com essas medidas todas de uma maneira muito apropriada. Tá? Bom, então, a gente faz medidas, a gente já viu essa parte aqui, né? Então, se a gente medir fizer uma determinada medida, como o raio e a circunferência, né? A gente vai estar medindo o valor do π, né? Bom, essa parte de medidas aí a gente já falou no vídeo, então eu não vou falar nada sobre isso. Então, agora a gente vai ver que existem dois tipos de grandeza. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Tá? As grandezas vetoriais, isso é porque é assim, a física, né, tem algumas grandezas que eu não preciso colocar nada ali, uma direção. Né? Por exemplo, se eu estou fazendo um deslocamento e eu ando 1 quilômetro, é completamente diferente se eu ando para o sul ou para o norte. Por isso eu tenho que dizer que esse deslocamento, de onde que ele é feito, para onde que ele vai. Né? Também é muito diferente a velocidade. Né? A velocidade com que a gente segue também é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração. Então, cada uma dessas grandezas vetoriais, que a gente diz vetoriais, né, elas têm um módulo dela, né? Então, às vezes a gente confunde muito. E no caso do português não ajuda, né? Porque a gente tem velocidade pode dizer, para o vetor velocidade e velocidade também para o módulo dela. Então, no inglês é speed e velocity, né? Então, você sabe que essas duas coisas são diferentes, fica mais fácil para o professor ensinar. No Brasil, a gente deveria usar rapidez e velocidade. Velocidade seria a grandeza vetorial e rapidez seria o quanto que a gente está andando lá no odômetro, né? Então, bom, a história das grandezas escalares. E grandezas escalares. Então, você tem várias grandezas escalares, por exemplo, com a massa. A massa está ali, ó. Eu não preciso dizer que tu está gordo, né? Eu, por exemplo, estou gordo. Estou gordo. Eu já era gordo antes da pandemia, agora eu sou um pouquinho mais gordo. A minha esposa, ela diz que não, que eu sou um cara forte, né? Olha, ponto para ela. Mas eu engordei bastante. Eu engordei uns 10 quilos. Eu estou desesperado, né? Mas isso não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, porque esses meus 10 quilos valem aqui, valem na Lua, valem em qualquer lugar do mundo que eu esteja, né? Ele está me referindo a uma determinada quantidade de massa, né? Bom, na verdade, varia por conta, assim, depende da velocidade que você está. Mas vamos dizer assim, para a Terra aqui, né, dados parâmetros da física newtoniana, ela é constante em qualquer lugar que a gente vá. Já diferente é a força. Então, por exemplo, força, o peso, né? O peso
aquela grandeza. Se a gente tem um peso aqui, esse peso é bem diferente na Lua e é bem diferente no Sol. E em cima de uma buraco negro, né, o nosso peso seria muito maior. Então, peso e massa às vezes são sinônimos, e a gente tem que deixar isso bem claro, que peso é uma força, enquanto que massa é realmente aquilo que muita gente quer dizer quando vai lá na balança, né? Então, seria a minha massa. Mas acaba sendo uma coisa tão habitual que a gente sempre tem que reforçar o que a gente está falando, né? Se é o peso da força ou se é o peso da massa, tá? Bom, então, grandezas vetoriais, eles sempre possuem módulo, direção e sentido, né? E elas podem ser combinadas, né? Podem ser somadas, assim como massa pode ser somada, né? As grandezas escalares também podem ser combinadas, mas, no caso, as grandezas vetoriais, elas seguem uma regra, né? Que é as regras de soma vetorial. Né? Também tem produto vetorial, a gente vai ver tudo isso no decorrer dessa aula. Então, o negativo de um valor possui o módulo e aponta na direção oposta. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o vetor A, o vetor B. Né? Então, se eu pego o vetor A aqui, ó, e transporto ele para cima do B, tá? Eu vou ter o vetor AB, aqui que é a soma dos dois, como eu estou mostrando aqui, ó. Então, esse aqui seria o vetor A mais B, tá? Eu sei que isso aí vocês já viram, tá? Mas teve gente que não viu. Bom, e uma outra coisa, aqui eu tenho que escrever isso aqui, ó. Eu tenho que colocar essa setinha aqui em cima. Senão, não dá para a gente entender se esse A é um ponto, né? Se esse A é uma reta. Né? Para ele ser um vetor, ele tem que ter esse chapeuzinho em cima dele. Né? Então, isso aqui que eu fiz é uma regra, né, de soma vetorial que é do segundo grau, do ensino médio. A gente não vai vê-la. A gente está vendo aqui só por sinal. Né? Então, quando eu multiplico esse vetor por -1, ele fica aqui nessa direção aqui, ó, tá? Ele muda simplesmente o sentido, tá? Então, aqui é isso que a gente está dizendo aqui, ó, né? Eu multiplico o vetor, né? Ele passa a ter uma direção contrária do que ela, né? Eles podem ter o mesmo módulo, né? Mas direções, quer dizer, você pode ter o mesmo módulo, né? Você pode ter o mesmo sentido, né? Mas a direção é oposta, tá? Sentido, então, é norte-sul, né? E indo do norte para o sul, ou indo do sul para o norte. Isso quer dizer direção. Ok? Então, aqui a gente tem, no caso eu vou tirar aqui a minha câmera para ficar melhor. Então, eu tenho aqui a soma vetorial de A e B, né? Ela é completamente equivalente ao o B mais o A. Então, eu somei aqui o A mais o B, mas eu poderia ter somado o B mais o A. Então, é equivalente. E essas são as regras, né? Eu também tenho a regra do paralelogramo, né? A regra do paralelogramo, eu pego e coloco o A num local e coloco o B também começando da origem, né? Eu traço uma linha paralelo ao A aqui no final do B e uma linha do A paralelo ao B aqui de cima. Quando elas se encontram, aqui eu vou ter o vetor C, que é o somatório desses dois caras, tá? Então, essa é a regra do paralelogramo. Isso é coisa lá do ensino médio, tá? Provavelmente vocês já viram isso. Então, se eu tenho dois vetores paralelos, né, basta eu colocar os dois numa um paralelo, né? Se eles são paralelos, basta eu colocar um no final do outro e a soma vai ser o múltiplo dele, né? Do original.
Então, aqui eu tenho várias maneiras de chegar ao mesmo... Ah, tá, falta isso aqui. Ó. E a diferença, né, vai ser sempre assim. Eu tenho o vetor A, né, aí eu pego lá no final dele, né, coloco o vetor B, que ele está no sentido contrário, e aqui eu vou ter o vetor AB, né? Bom, eu tenho várias maneiras de fazer isso aqui, ó, né, somar três vetores, e todas elas são equivalentes, todas vão dar o mesmo resultado, tá? Então, não tem uma maneira correta de fazer, né? Porque eles são comutativos, né? A soma de vetores são comutativos. Então, isso aqui é tranquilo, né? Bom, subtrair vetores. Como eu faço para subtrair vetores? Então, eu tenho um vetor A, tá? E eu tenho um vetor B, tá? E agora eu tenho que escrever o A menos o B, tá? Como que eu faço isso? Tá? O A menos o B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse A aqui, né? Vou... eu não consigo fazer isso. Bom, eu vou pegar esse B aqui, ó, e vou dar um 360 nele. Um 180 nele, desculpa. 180 graus. Porque ele é menos B. Então, ele ficou aqui embaixo. Daí, esse carinha aqui, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou usar o mesmo critério de soma vetorial, né? Então, aí ele vai de um até o outro, né? Aqui vai dar a soma dos dois vetores. No caso aqui, é um pouco diferente do que está aqui, ó, né? É o mesmo que está colocado aqui, só que as posições são contrárias. Então, eu tenho o A e o B, né? Então, eu giro o B, né? Eu giro esse aqui 180 graus, e aí simplesmente faço a mesma regra da soma. Então, esse B aqui vai lá no início do A, então ele ficou aqui, ó, e aqui está o resultado da diferença dos dois. Não é muito complicado, né? É a mesma coisa, tá? Só que, bom, existem outras regras de fazer isso. Eu não vou ensinar aqui na aula, porque eu acho muito mais tranquilo essa de vocês inverterem o vetor, tá? Tanto que é assim que é explicado no livro texto. Bom, e também uma outra coisa que é a multiplicação de vetores, né? Então, se eu tenho um vetor A e eu multiplico ele, né, por 2, então ele vai ter duas vezes esse valor, né? Se eu tenho A e multiplico por menos 3, ele tem o mesmo tamanho, né? Tem um tamanho 3 vezes maior, só que a direção dele está, o sentido, né, que ele está indo é diferente. Então, ele está indo daqui para cá, né? Então, muda por conta que eu multipliquei por menos 3, tá? Então, eu multipliquei o A por menos 3. Então, com isso, ele aumentou, né? Vocês não estão vendo o símbolo que eu estou fazendo aqui, mas ele também mudou de sentido, a direção dele. Então, isso é o que acontece. Vocês vão usar isso muito, né? Se não fizeram, as aulas de topografia, né? As aulas de topografia agora tem esse componente muito bom aí do geoprocessamento, né? Mas ainda é fundamental você fazer medidas com teodolitos, com réguas, né? Com quadrantes, você pode usar GPS. Hoje em dia os GPS têm uma precisão muito boa, né? Mas para algumas coisas não dá. Por exemplo, para você pegar a declividade, né? Claro, treina laser, tem várias coisas que a gente pode usar hoje que acabam tornando o teodolito, né, um pouco menos importante. Mas, para quem vocês vão fazer uma disciplina, certamente vocês vão para campo e vão fazer essas medidas aqui, ó. E vocês vão ter que colocar isso do ponto de vista na anotação que a gente vai aprender mais adiante. Então, eu me desloco, por exemplo, 1 quilômetro para o norte, né, e depois me desloco 2 quilômetros para o leste, tá? Então, aqui está a rosa 200, né? A rosa 200, sempre o norte está para cima, o sul está para baixo, o leste está para o
para um lado e o oeste está para o outro lado, né? Tá para o outro lado. Então, e aí o que eu tenho é justamente o deslocamento que eu tenho é a soma desses dois deslocamentos aqui, ó. Esse é o deslocamento que eu fiz. Então, olha só, para você ir para o estreito, tá? Você pode pegar a beira-mar, né? No caso da minha casa aqui, né? E pegar a beira-mar, atravessar a ponte e chegar lá no estreito. Ou você pode ir para o aeroporto, ir até Porto Alegre, né? Pegar um avião e chegar, e um ônibus e chegar no estreito também, né? Então, várias maneiras, mas mais tranquila é essa. Curitiba, por exemplo, Curitiba para Florianópolis, se você quiser vir de avião, você vai demorar mais tempo e provavelmente você vai primeiro para São Paulo, primeiro ou para Campinas ou para São Paulo capital. Se der azar, você ainda vai para Porto Alegre, depois vai para Florianópolis, né? É mais ou menos isso que fazem os aviões, né? Principalmente agora que, né, que não tem, enfim, não tem mais vergonha nenhuma. Bom, mas não é isso que eu vou ensinar para vocês. O que a gente vai aprender aqui são componentes. A gente vai trabalhar com vetores usando componentes vetoriais. Então, que é essa história de componentes vetoriais? Então, eu vou ter um eixo y, um eixo x, né? Então, o x está aqui, sempre cochilando, e o y está aqui em pé, né? E então, se eu coloco um ângulo qualquer, um vetor qualquer, tá? Esse vetor eu posso passar uma reta paralela aqui, ó, e pegar essa projeção que está aqui eu vou chamar esse vetor de A, de D para ser diferente, né? Vetor D. Então, eu vou ter aqui a projeção D em X, e eu vou ter aqui do outro lado, né, a projeção, fazendo a mesma coisa, tirando 90 graus aqui. Esse ângulo é de 90 graus, e esse ângulo também é de 90 graus. Vocês me desculpem que meu mouse aqui não é muito fácil, não. Então, aqui eu vou ter o meu D de Y, né? O D de Y. Então, é assim que eu faço, né? Então, para facilitar essa minha conta, né? Depois, mais para dentro, a gente vai ver o vetor unitário, né? Mas, por enquanto, a gente vai ver dessa maneira aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho o vetor A e o vetor B, tá? E o vetor R. Eu quero cada uma dessas, o vetor A mais B, ele pode ser representada da seguinte maneira: o Rx vai ser a projeção no eixo A de x, né, mais a componente B em x. Né? O Ry vai ser a projeção em y, mais o B de y. A de y mais B de y. O Rz, né, também A de z mais B de z. Não está anotar presença. Uau, não, ainda eu vou colocar, faltando algum tempo, vocês vão receber aí a possibilidade de anotar a presença. Aliás, vai ser automático quando estiver funcionando. Então, o R, tá? O vetor R, que a gente tinha visto lá na questão da soma algébrica, no caso da soma usando a soma gráfica, né? Era assim. Aqui está o R. Mas isso é mais complicado. Então, a gente vai aprender uma coisa mais simples de ser feita, que é justamente somar as componentes de cada um dos vetores, né? Então, o R aqui, ó, ele também tem um R de x, tá vendo? Aqui, ó, o R de y, desculpa. O R de y, e aqui embaixo ele tem o R de x. Pessoal, talvez essa matéria aqui seja maçante para alguns de vocês, mas pela minha experiência, tem vários colegas que nunca viram esse tipo de coisa. Portanto, né, vamos ver novamente. Vocês já viram isso em matemática. Em geometria, provavelmente, aqueles que fizeram essa disciplina, né, já viram isso em
em álgebra, geometria descritiva. Bom, então, a gente apresentou lá naquela aula de círculo trigonométrico unitário, né? Quanto é que é o A de x, né? O A de x, se a gente tem um ângulo, o que é esse ângulo, né? Esse ângulo é a razão entre o raio que a gente tem, né, dividido pelo arco, né? Então, se a gente tem um círculo trigonométrico unitário, o ângulo, né? Eu pego aqui o raio, né? O raio e em relação à origem, né, que está aqui, o ângulo é a razão, né, dessa medida aqui, que é o arco, né, dividido pelo raio, né? Então, isso vai dar, no máximo, 2π, r, né, que é o tamanho da circunferência, né? Então, eu escrevo essa razão em termos do ângulo, eu dou um nome θ, e eu meço ele, a unidade que eu meço ele é tanto em graus, tá? Quanto radianos, né? Eu posso usar as duas medidas. Então, aqui eu tenho 0, 90, 180, 270 e 360 graus, tá? Ou eu tenho 0, π sobre 2, π sobre 2, π, né? Aqui, 3 π sobre 2, e, novamente, aqui 2π de novo, 2π aqui. Então, as duas maneiras de medir radiano. Isso é importante porque vocês vão poder usar calculadoras. E é muito comum alunos fazerem a conta, né, e não se atentarem logo na hora da calculadora e colocar o valor em radianos e daí a conta dá errada. O seno vai dar um outro valor, que não é aquele. Então, é importante entender o que você está medindo. Tanto faz medir em graus quanto em radianos, tá? Mas a calculadora ela tem que saber disso, né? Então, a projeção em x, né? Ela tem a ver com o cosseno do ângulo, né? Porque o ângulo aqui tem o cosseno, né? É o k, né? K, lembro? K. Então, ele tem a ver com o quê? Com o adjacente, né? O cateto adjacente. Então, o cosseno. Então, esse aqui, para esse ângulo aqui, ó, esse é o cateto que está logo ao lado dele, portanto, é o adjacente, né? E esse aqui é o cateto oposto, tá? Então, ele dá a projeção do seno vezes o A. O A, o que é? O A é essa distância aqui, ó. Tá? Então, só que o A, a gente vai ver que ele é igual a raiz quadrada do AX ao quadrado mais o AY ao quadrado, né? Isso é o teorema de Pitágoras, tá? Então, essa distância aqui é esse carinha aqui, né? Bom, vamos lá. Bom, uma outra coisa, isso é muito importante, tá? Sempre eu vou pedir os valores para vocês medirem ele daqui, ó, tá? Então, é sempre daqui. Então, se o ângulo está aqui nessa posição, o ângulo tem que ser dado, todo esse ângulo aqui, ó. Porém, na calculadora, às vezes ele vai dar só o ângulo daqui até aqui. Então, tem que ficar atento, né? Mais adiante a gente vê esses problemas, né? Sempre o ângulo ele começa aqui, ó. Se vocês darem um ângulo começando de outro local, vai dar um valor errado. Então, sempre o início do ângulo que vai ser pedido nos cálculos, ele começa aqui na origem, tá? Bom, o que mais? Bom, e na verdade é o seguinte, frequentemente vai ser mais fácil, em vez de você fazer uns ângulos, por exemplo, você está
é você inverter a grade, tá? Mas se eu inverto a grade, tá? Ou, por exemplo, aqui o y, né, pode estar apontando numa direção diferente aqui, ó, por exemplo, né? Então, eu vou sempre usar a mesma analogia, que eu estou o x, então está aqui a origem, então eu tenho que levar isso em conta, né? O giro do sistema de coordenadas. Enfim, é uma ilustração aqui de um ângulo, né? De um ângulo alfa, A de x, com 315 graus, né? Bom, então, a soma dos componentes, tá? Ela é feita dessa maneira assim. Mas agora, né? Aqui tem um exercício, na verdade, do livro, em que você pega, né? Anda 74 metros, né? Com um ângulo de 32 graus, aí anda 57,3 metros, né? Em relação com um ângulo de 36 graus, e depois você anda 17,8 metros, indo de norte para o sul. Então você quer saber qual é que é o ângulo inicial e qual o vetor resultante, que é o somatório de A, B e C, né? E qual o ângulo deles. Então, vamos resolver esse exercício. Então, vamos lá. Então, eu troquei. Bom, então vamos fazer esse exercício. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai ter que calcular as projeções, né? Vou ter que fazer uma tabelinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco. Facilita mais para eu escrever isso aqui do lado. Vou colocar aqui com o tablet. Então, como é que eu faço essa conta? Né? Tá dando algum problema aqui na minha conexão, mas eu posso colocar de outro jeito também. Então, como é que a gente resolve essa conta? Well. Como que a gente resolve essa? Nossa. Tá aqui. Vocês estão aqui desse lado. Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever
Quanto é que é o A? Estou tendo retorno aqui. E, então, agora eu me tornei apresentador. Então, ops. Então, o A vai ser igual ao quê? Eu tenho que escrever um A de X mais um A de Y, tá? Esse é o vetor A. Então, o vetor B vai ser igual a um vetor B de X mais um B de Y. O C vai ser um C de X mais um C de Y. Então, quanto é que é esse A de X? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, opa, é, é olhar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser medido daqui, ó, desse local aqui. Eu tenho 32, então não vai dar certo, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Ah, então, esse ângulo aqui vai ser o quê? 90 graus, que é esse ângulo daqui, menos o 32, né? Isso vai dar 68, 68 graus, tá? Então, esse ângulo aqui que importa, né? Agora, esse ângulo aqui, ó, é o 36. Vai ser o ângulo daqui até aqui. Eu vou ter que somar 180, tá? Mais 36. 36. Isso vai dar, esse ângulo aqui, vai dar é, é, Professor, 216 por que que graus. embaixo a gente fez 90 menos 32? Oi? Por que que embaixo fizemos menos? Como é que é? Por que que embaixo fizemos menos 30? Ah, sim, sim. Boa pergunta, tá? Então aqui, ó, aqui o ângulo ele era dado para aqui, ó. Eu sempre vou precisar do ângulo desde a origem. Então aqui eu tenho um eixo, eu posso desenhar um eixo, né? Daqui o eixo X. Então esse ângulo ele vai ter que começar aqui e vir até aqui, ó. Essa é a regra. No caso, esse ângulo ele vem daqui, ó, tá? Então, obviamente não é o aqui. Eu quero esse ângulo aqui, assim como eu quero esse ângulo aqui, ó. Por isso eu somei aqui, aqui eu subtraí. E nesse caso aqui, ó, nesse outro caso aqui, eu não preciso nem fazer isso, né? Porque é 270, tá? Esse aqui, esse ângulo, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui meu sistema de coordenadas, né? Então ele vai dar 0, 90, 180, 270 graus, tá? Então eu posso escrever aqui do lado, né? Quanto é que é agora vai ficar melhor. Quanto é que é o ângulo, né, de cada um deles. Então, o meu θ A, ele ficou quanto? Igual, ups, 68 graus. 68 graus. O, o θ B, ele ficou quanto? 216 graus. E o θ C, ele ficou 270 graus.
Ops, não está fácil de escrever nesse negócio aqui. 270 graus. Então, agora a gente vai ter que organizar uma tabelinha escrevendo, né? Aí eu vou... eu não consigo apagar esse negócio aqui. Eu vou. Eu só consigo tirar todos eles. Bom, tudo bem. Eu sei de cor, então. Eu vou ter que calcular, então, o que que vai ser. O A de X vai ser igual ao quê? O valor dele, né? 272,4 metros vezes o quê? O A de X. Então, é o cosseno de quanto? De 68, né? 68 graus. Aí coloco lá na calculadora e vejo quanto é que dá isso. O A de Y vai ser exatamente 272,4 metros vezes o seno de 68, tá? Coloco lá na calculadora e ele vai me dar o valor correto. Aí, assim por diante. O B de X, né? Vai ser quanto? 57,3 metros, tá? Vezes o X, né? Então, ele tem a ver com cosseno. Cosseno de quanto? De 216, tá? O B de Y vai ser a mesma coisa. 57,3 metros vezes o seno do 216 graus, tá? E, finalmente, o C de X, que nesse caso, o C de X vai ser igual a zero, né? Mas eu vou escrever aqui 17,8 metros vezes o cosseno de 270 graus. Isso é igual a zero, né? Porque, olha só, a projeção dele aqui no eixo X é zero. Portanto, é zero. Quer ver aqui, zero. E o C de Y vai ser igual a quanto? 217,8 metros vezes o seno de 270. O seno de 270 é negativo, então, portanto, isso aqui vai dar igual a menos 17,8 metros. Isso aqui também é metros, né? Então, o resto é só colocar, fazer a conta aqui, e a gente vai ter os valores, né? Então, se alguém... Normalmente ninguém me ajuda, mas vamos lá. Então, pega uma calculadora vocês e agora tente fazer isso aí. Tente fazer quanto é que é. Ou, vou tirar a conta. Eu estou com retorno aqui. Então, voltando aqui para essa apresentação aqui, ó. Agora, eu vou colocar a calculadora aqui para vocês, para a gente fazer esses cálculos aqui da maneira correta. Então, vou colocar aqui do lado da calculadora. Colocar aqui do lado a calculadora, que está aqui desse lado, né?
Então, estão vendo aqui a calculadora, né? A calculadora, eu tenho aqui funções trigonométricas, né? Eu tenho as funções trigonométricas, então como é que eu tenho que fazer? Eu coloco... não é uma calculadora igual a que vocês têm, mas é a calculadora do Windows, portanto, né? Aqui eu tenho as funções trigonométricas. Então, eu vou colocar 68, desculpa, 68, né? E aí, eu vou calcular a função cosseno, tá? Deu 37 ponto, o cosseno de 68. Vejam que ele está dando aqui ó, o grau, ó. Ele está colocando aqui o grau. Então, a entrada tem que ser em grau. E você realmente entrou ela em grau, portanto, ela deu o valor aqui. Isso aqui vezes quanto? Né? Vezes o valor que... deixa eu ver aqui. Não lembro mais de cabeça. Tá, vezes 70, vezes, né? 72,4. Ok, deu 27. Então, esse valor que deu aqui, 27,23, é o valor da projeção em x, tá? Então, eu não consigo escrever aqui no lado, porque não tem tantos braços, né? Mas esse é o valor em x. E também, agora eu vou calcular, então esse aqui seria o A de x, 27,12 metros. Então, a mesma coisa para o y, só que vai 68. Agora eu vou pegar a função seno. Aqui, ó, seno, né, de 68 deu 92 vezes 72,4 vai ser essa a projeção. Vocês podem olhar que ela é bem, que ela está totalmente aqui, vocês não estão vendo, né? Mas, enfim, esse é o valor dos 68. E assim por diante. Eu não vou fazer toda a conta, senão vai tomar toda a aula. Mas esse é o processo, né? Vamos voltar aqui. Então, agora, vamos... voltar aqui. Então, aqui a gente tem o valor... ó, vocês podem ver que esse valor aqui, ó... Desculpa, ficou difícil de escrever com o mouse. Essa projeção aqui, ó, ela deu esse valor ali, ó, 67,12. Então, esse é o tamanho dessa projeção do eixo A no Y, tá? E o eixo X, né, deu 27 alguma coisa, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar cada uma das componentes e depois eu vou fazer a soma de cada uma delas em particular. Eu mando um vídeo para vocês fazendo isso de uma maneira um pouco mais didática, né? Porque eu acho que é importante isso. E aí eu vou ter justamente aqui o meu R, né? O vetor R. Vou apagar tudo isso aqui. Eu vou ter só o meu R aqui, ó, que é a somatória. Então eu vou ter lá o meu valor de x, né? Eu vou colocar embaixo com o B de x. Vou colocar embaixo do meu C de x. E somando cada um desses eu vou ter o R de x. Opa. Ficou maluco aqui. R nossa, tá difícil aqui. Eu vou ter o R de x. Assim, eu vou ter o R de y também, somando cada uma das projeções. É um pouco trabalhosa, mas é assim que é feito. Tá? Bom,
para facilitar essa nossa história, a gente tem aqui os tais dos vetores unitários. Eu já vou abrir para vocês a sala, né, para vocês registrarem a presença de vocês. Então, daí depois a gente continua com essa história de vetores unitários. Então, vamos lá para... Professor, Oi, ali no fala. chat estavam falando que no cálculo era 58, não 68. Talvez. Talvez. Eu achei bem grande, tá? Eu achei bem grande. Eu confesso que eu fiquei em dúvida. Mas eu não estava olhando o chat. Então, professor, é assim mesmo. A gente faz... Da próxima aula eu tive um problema com relação ao meu tablet. Normalmente o tablet tem até as apresentações ali, né? Então, deixa eu ver, abrir para vocês a presença, tá? Então, fiquei um pouco fora do ar, né? Inclusive, eu estou tendo retorno, não sei de onde. Deixa eu ver. Ah, tá. Bom, então, eu falei lá sobre o... Agora está disponível para vocês colocarem a presença de vocês lá, sem maiores problemas, né? Então, a gente vai continuar com a aula, né? A aula continua aqui sobre a questão muito importante, que são os vetores unitários. Eu sei que isso aí já é antigo para vocês, por isso eu não tô dando tanta ênfase, eu estou passando mais rápido, né? Eu sei que vocês já viram isso em outra matéria, né? Então, a ideia do vetor unitário, só que tem gente que não, tá? O vetor unitário é o seguinte, eu vou pegar o meu sistema de coordenadas, então, para indicar que é o meu AX, o meu AY e o meu AZ, né? Eu vou usar esse carinha aqui, né? Os vetores unitários, que é o I com o chapeuzinho, o J com o chapeuzinho e o K com o chapeuzinho. Então, o que são vetores unitários? São vetores que têm um módulo igual a 1 e que eles são paralelos ao eixo respectivo. Então, aqui o I está no mesmo plano, na mesma reta, né, que o eixo X. O J está aqui paralelo ao eixo J. E aí eu vou anotar a minha projeção como sendo AYJ, AXI. Então, o I ele tem como aponta na direção correspondente XYZ, né? Respectivamente. E eles têm o módulo dele, né? Então, quando a gente calcula o módulo dele, é igual a 1, uma unidade. Então, ele facilita muito a nossa conta, tá? Quem nunca viu a história do círculo trigonométrico unitário, pode, por favor, a gente... Professor, poderia explicar melhor como funciona a prova síncrona? Ok. Prova síncrona. Prova síncrona é prova síncrona. É uma prova que eu dou para vocês resolvem lá. Vocês colocam... tem que preencher. É uma prova que sai... todo mundo ganha valores diferentes e questões diferentes. E aí vocês preenchem essa prova, né? E ela é... Então, logo vocês terminem, vocês vão saber a nota. Aí, se vocês quiserem, vocês podem mandar a prova escrita lá, a caneta, né, com a fotografia, para mim ver se eu consigo catar algum pontinho lá, caso vocês não tiraram 0, né, ou não acertaram a questão, não vai ficar lá com aquela tolerância que eu vou dar, né, aí eu vou olhar o que vocês fizeram, tá?
Tá, professor. Então não é síncrona, é online, no caso. É online. Online e síncrona são sinônimos para mim, Ah, tá. Ok, beleza. tá? Bom, então, todo mundo já viu essa parte de vetor unitário? De vetor unitário? Ahn, Ó, eu vou carregar aqui ó, uma enquete, tá? Então, ela vale A, B, C e B, né? Então, se for A, significa que vocês estão entendendo totalmente, já tinham entendido, né? E E, se vocês não entenderam nada. Eu quero ver o quanto que vocês entenderam desse assunto aí, tá? Se foi A, se foi D, não a minha explicação, aquilo que vocês já sabiam anteriormente, tá? Se vocês já viram, né? Eu quero ter uma ideia de como esse assunto é para vocês. E significa eu nunca vi isso. E o A, eu vi, tá sendo muito repetitivo, etc., né? Porque já deveriam ter visto esse assunto. Bom, eu acho que já terminou a enquete, né? 25 sempre respondendo, tem outros que estão. Ó, o resultado foi o seguinte: 44%, né? Disseram que a C, né? Não sei se vocês lembram, mas quando eu entrei na universidade, a A ele valia 9 a 10. O B era de 7,3 a 9. O C ele varia 6 até 7,5. E o D, ele seria mais do que 5, né? Mas não é essa a questão. Então, assim, na média que as pessoas já viram esse assunto, né? Então, mas de qualquer forma, assim, se alguém tiver dificuldade, pode conversar comigo, a gente vai falar mais detalhes, né? Resolver qualquer problema. Então, ah, então isso já foi visto aqui. Então, e os vetores unitários, justamente isso, eles apontam na direção e eles facilitam o nosso cálculo. Porque eu vou colocar lá numa conta, se eu fizer da maneira com que eu resolvi aquela primeira conta ali, eu vou poder esquecer do valor, né? Será que isso é x? Será que isso é y e tal? Então, se eu utilizo sempre, levo junto comigo essa unidade, né? Chamado vetor unitário, eu acabo não me complicando muito, né? Por isso a gente utiliza ele, tá? Então aqui a gente vê, né, o A de x, o vetor A, que é o vetor, né? O A, lembra sempre, é representado dessa maneira, é igual ao o A de x, que corresponde ao próprio vetor, módulo do A seno, cosseno dele, né? Vezes na direção I, ó, o A de x. Se eu colocar uma coisa aqui, uma, uma setinha em cima, tá errado, tá? Não é assim que se escreve. E aqui o A de y, tá? Na direção J, tá? Então é assim que a gente faz a representação dos vetores. E a gente soma, né? Nunca vai somar x com y, i com j. Não. A gente vai cada macaco no seu galho. A gente vai somar os j's todos sei lá, os k todos. Cada um separadamente. E vai apresentar o resultado dessa maneira, né? Não precisa estar só no plano. Pode estar no espaço também. Bom, o que mais? Aí, quando eu escrevo o meu XYZ, o meu sistema de coordenadas, né? Eu tenho a coordenada K. Ele é difícil de representar no plano, né?
Então, o XY, eles sempre estão... tem uma notação que a gente utiliza, né? Que o X e o Y estariam no plano do computador. E o K, ele estaria saindo da tela para você, né? Então, o X e o Y estaria na direção vertical, o X na direção horizontal e o Z na direção saindo da tela para você. Então, menos K significa do outro lado. Por quê? Porque agora a gente vai aprender a questão do produto vetorial. Produto escalar e produto vetorial. Nós temos 2 minutos, então a gente vai retomar esse assunto na próxima aula. Vai ser um pouco mais rápido a próxima aula. Então, o que é produto escalar? Né? Então, algumas grandezas físicas, como, por exemplo, trabalho, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vimos mecânica analítica no semestre passado. Perfeito, eu sei disso. Mas, por exemplo, muitos alunos da agricultura e de outros, eles não fazem a geometria analítica. Por isso fica difícil de explicar essa história. Então, isso é tudo revisão que eu estou passando hoje. Por isso está sendo bem rápido. Então, produto escalar. O produto escalar, ele é uma grandeza física. Ele é um produto de duas grandezas físicas. E o mais comum é o trabalho. O trabalho, né, é o produto de uma força vezes um deslocamento. Então, se eu pego e subo aqui na minha carteira, tá? Eu posso subir na minha carteira aqui, deixa eu... eu realizo um trabalho, tá? Eu realizo um trabalho. Então, eu vou subir na carteira. Nossa, quase caí. Se eu andar aqui para o lado, eu vou estar... não estou ganhando energia. Eu não estou realizando trabalho. Ops. Travou. Oi. Eu preciso que alguém tire o carro para eu sair lá na aplicação. Tá bom, já tô indo. Marcada. Tá, eu já tô indo, mãe. Tá acabando a aula. Tá. Tu tem essa chave aí que eu peço pro Matheus? Só dá a chave. Tá bem. Ah, tá. Problemas familiares aqui. Então tá. Na próxima aula a gente continua com essa história do produto escalar, tá? Então, produto escalar e produto vetorial. Eu também mando um videozinho que tem isso explicado. Então, já registraram a presença de vocês lá? Sim, beleza, professor. Obrigada. Boa De semana. nada. Boa semana para vocês. Sábado tem protesto, hein? Vamos lá. Bora! Professor, Oi, fala, João. para essa semana tem algo valendo nota para fazer? Tem o quiz lá, É o quiz, né? tá? Toda semana vai ter alguma coisa, tá? Boa semana, vamos lá protestar. Já teríamos que estar vacinados, já teríamos que estar aula de presença. Tem um cara que é culpado disso, tem alguns caras que são culpados por isso, e não tem sentido nenhum. Se eles ouvissem a ciência, estaria tudo bem.